Oi, amados, estamos novamente reunidos através deste programa. Vocês sabem que nós estamos estudando o livro de Mateus e hoje nós vamos entrar no capítulo 8 de Mateus. Então, neste primeiro momento, eu queria ler com vocês do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: quando ele desceu do monte, se refere a Jesus, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Irmãos, eu quero destacar algumas coisas de uma forma breve, mas que eu acredito relevante e importante, para nós. A primeira questão é que quando ele desceu do monte, Jesus acabou o sermão do monte. Ele havia subido para o monte, segundo alguns estudiosos, numa planície neste monte, onde toda a multidão se aglomerou ao seu redor, e ele desenvolveu ali uma série de ensinos que nós vimos nos encontros anteriores. Então ele desce agora do monte. O fato de Jesus ter subido neste monte, neste local onde ele poderia se reunir com as demais pessoas, com essa multidão de pessoas que o estavam seguindo, tem muito a ver com a relação de Moisés também ter trazido para o povo a lei no Monte Sinai. Jesus, possivelmente, ele está fazendo aqui uma relação de autoridade com Moisés, porque ele é o Messias. Jesus está iniciando seu ministério e afirmando agora a sua autoridade no ensino, na lei. Então veja só, Moisés recebeu no Monte Sinai as 10 leis. Jesus está no monte e neste monte ele interpreta essas leis que haviam sido dadas por Deus. Percebe? E aí ele desce, e nós vimos que na história de Moisés, antes de Moisés chegar, vamos dizer, a este monte receber a lei, Moisés vivenciou diversos milagres, Nós temos a história das 10 pragas. E agora Jesus vai começar uma série de milagres, aonde então ele está afirmando ser o Messias através destes milagres. Este é um deles. E todo o relato da história de Jesus, cada milagre realizado tinha esse fim, tinha esse propósito de afirmação do seu ministério como Salvador, o Messias, o ungido de Deus. As pessoas poderiam identificá-lo como Senhor, Messias, Salvador, o Cordeiro de Deus, por causa dos seus milagres. João Batista, depois de dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, quando ele estava prestes já à sua morte, ele, na dúvida se era realmente Jesus, mandou seus discípulos irem perguntar para Jesus se era ele mesmo, aqueles que eles estavam esperando. Naquele momento deu uma dúvida em João Batista, e Jesus diz para os discípulos de João: olha, diz para ele que os cegos veem, que os coxos andam, enfim, ele descreveu uma série de milagres esses, então, que autenticam o seu ministério como Messias. Então, as curas que Jesus faz é para autenticar o seu ministério. Bom, nós vemos agora aqui então Mateus 8, de 1 a 4, que Jesus desce do monte e chega a ele um leproso. Esse leproso se aproxima, o adora, isso significa que ele o reconhece nesse momento como o Salvador, o Messias enviado de Deus, por isso que ele o adora de joelhos, porque essa era uma atitude que o judeu fazia somente para Deus. Então ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus e por isso o adora, e ele faz uma afirmação:
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não pergunta se Jesus pode. Ele na verdade, ele acredita que Jesus o pode. O que ele quer saber? Jesus quer. Se você quiser, pode me purificar. Eu estou aqui, ó. E Jesus então estende a mão, né, nele, o toca, e ele disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Veja, quando Jesus toca algo que está impuro, um judeu jamais tocaria nesse homem, porque ele era leproso. E o judeu consideraria que ao tocar nesse homem, ele ficaria também impuro. Isso estava dentro da lei deles. Então, eles rejeitavam todas as pessoas que eles consideravam impuros, todas as pessoas que de alguma forma estavam doentes, né? Como aquela mulher que sofria de hemorragia. Eles não tocavam nessas pessoas. Agora, Jesus vai e toca. Isso para um judeu já é algo extraordinário. Peraí, esse homem está tocando no impuro. Ora, ele vai se tornar impuro também. Este era o pensamento de um judeu. Entretanto, imediatamente aquele homem ficou curado. Quer dizer, aquele que era impuro ficou puro. Porque todas as vezes que Jesus chega aonde há trevas, a trevas vai embora. Se Jesus chega onde tem enfermidade, ele cura. Se Jesus chega, tudo se transforma, mas se transforma para melhor. Quando se toca em Jesus, não é o impuro que passa a impureza, é a pureza de Jesus que penetra em nós e nos tornamos puros. Quando você chega em Jesus com as tuas trevas, com as tuas lutas, com as tuas dificuldades, não são elas que dominam Jesus, mas é Jesus que dissipa tudo isso em você. Compreende? E aí o que Jesus faz? Diz para ele o seguinte: agora, não conte isso a ninguém, mas primeiro vai ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus quer o quê? Que este homem vá até o sacerdote. E isso ia testemunhar de que Jesus era o Messias. Mas como pode um homem impuro, um homem com lepra, chegar aqui limpo, sem lepra, puro? É claro, o sacerdote ia perguntar: como isso te ocorreu? Ele ia dizer: foi Jesus. Quer dizer, Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Vai lá e prova, né? Diz que você está curado, se mostra, né, na verdade, como um homem curado e puro. E eles não teriam como desqualificar esta verdade que estava ali. E somente o Messias poderia fazer isso. Ninguém mais poderia. É interessante, né? Bom, mas aí vem logo em seguida um outro milagre descrito por Mateus. Eu quero ler com vocês então agora até o versículo 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, ele vai, e ao outro: venha, ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus, ele escreveu o seu evangelho imaginando que os seus leitores prioritários, né, seriam integrantes da comunidade judaica daquela época. Ele escreveu com o fim de mostrar que Jesus é o rei esperado, né, o Messias esperado. Por isso que ele meio que faz um paralelo, como eu disse, na relação de Moisés com Jesus. Mateus constrói esse paralelo com essa intenção de mostrar que Jesus, assim como Moisés, foi o enviado, o Salvador, para libertar o povo de Israel. Bom, nesta parte do texto que lemos, nós precisamos destacar algumas coisas também. A palavra Cafarnaum significa aquele que consola. Jesus está em Cafarnaum e ele é, de fato, aquele que consola.
Nós encontramos nesse texto a cura de uma pessoa em seu físico. Mas é interessante que a cura, veja só, a cura deste homem não aconteceu por causa da fé dele. Ele nem sequer viu Jesus. Ele nem esteve com Jesus. Mas um centurião, isso significa que era um soldado romano, um homem que não era judeu, mas que era alguém que era acostumado a liderar, que tinha sob a sua guarda 100 soldados. Este homem, ele vai até Jesus intercedendo por seu servo, por alguém que trabalhava na sua casa, que talvez hoje nós diríamos por um empregado seu, por um funcionário seu. Veja, este homem, dá para notar que tinha um bom coração, alguém preocupado com seu servo, um romano. Ele vai até Jesus, possivelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres iniciais ali de Jesus. Jesus havia transformado água em vinho em Caná. E este homem então vai até Jesus e diz para Jesus: olha, eu não preciso que vá à minha casa, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Este homem que era romano, que subjugava os judeus, ele se coloca diante de Jesus com humildade, se considerando inferior àquele judeu chamado Jesus, e diz para Jesus: olha, sei que se falar aqui vai se cumprir lá, porque eu sou acostumado a dar ordem para os meus homens e eles me obedecem. Ele reconhece que Jesus tinha poder que ultrapassava o seu poder, que Jesus tinha um poder que ultrapassava qualquer poder humano, que bastava uma palavra de Jesus, que a ordem dada por ele aconteceria imediatamente. E Jesus se admirou da fé daquele homem. Ele afirma no versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui tem uma referência a mim, a você, que não somos judeus, mas que cremos em Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como aquele que tem poder muito além de qualquer outro homem, como aquele centurião creu. Por isso eu quero dizer para você, confia plenamente em Jesus neste momento da sua vida, se entrega inteiramente a Ele, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador, e quando Ele andou em nosso meio, Ele provou isso, em cada cura que Ele fez, através do seu ensino, da sua palavra, e Ele foi para uma cruz, para que eu e você pudéssemos receber salvação eterna, para que eu e você tivéssemos nele vida eterna. E é nessa esperança que nós devemos viver, na esperança da eternidade. Não devemos ficar apegados a este tempo presente, a este mundo. Jesus fez aquelas curas, aqueles milagres todos que você conhece, descritos na Bíblia, e aqueles que não estão descritos também. Mas Ele fez para mostrar que Ele era o Senhor Salvador, o Messias, o Cordeiro de Deus. Mas Ele sabia que estes milagres todos que Ele fez nessas diversas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com Ele, eram apenas sinais para apontar quem Ele era. Porque o grande milagre de Jesus foi feito na cruz. Quando na cruz Ele pagou o preço do pecado, Ele colocou fim à maldição do pecado sobre nós. E por isso, que quando nós ressuscitarmos com Ele, todos nós, estaremos para todo sempre purificados, santificados, curados, livres de toda a lei do pecado e da morte. Esse foi o grande milagre de Cristo na cruz. Esse foi o milagre que Ele fez por todos nós. Todos nós nele já estamos curados. Neste tempo presente ainda podemos estar sim sujeitos
a lei do pecado e da morte. Por isso Paulo queria se livrar do seu corpo, né? Quem me livrará deste corpo? Mas chegará o dia em que nós estaremos livres deste corpo e habitaremos um novo corpo, diz a Bíblia, um corpo incorruptível, um corpo celestial. Todos nós, em Cristo somente, porque só existe vida em Cristo. Todos nós viveremos eternamente. Mas neste tempo presente, que aqui estamos, viva pela fé no Filho de Deus. Viva olhando para o alto, para aquilo que Deus prometeu para você. Mas viva hoje com responsabilidade. Viva hoje na certeza de que Deus está contigo. E que Jesus não só está ao seu lado caminhando com você, mas que Ele habita hoje em você por meio do Espírito Santo, te guiando, te fortalecendo, te fazendo um vencedor. Deus te abençoe.